Vampiros. Muitas são as lendas, histórias, seriados, livros e tudo quanto é tipo de coisa que anda sendo divulgado por aí sobre esses seres da ficção. Ainda mais recentemente, depois da grande febre de Crepúsculo e True Blood, o termo foi ainda mais comentado em toda a mídia. Aqui no Fatos Desconhecidos, por exemplo, nós já falamos sobre esse assunto em um dos episódios do nosso programa baseado em fatos reais, que você pode conferir clicando no link. Mas ainda sobre esses seres misteriosos, é fato que a sua existência nunca foi provada. Mas sem dúvida alguma, o que você ainda não sabia é que a lenda dos vampiros não surgiu simplesmente do nada. Durante a história, acredite você ou não, o ato de ingerir o sangue de uma outra pessoa já foi considerado comum. Na Roma Antiga, por exemplo, existia o costume por parte dos nobres de literalmente ingerir o sangue dos gladiadores mortos em arena. Eles acreditavam que o sangue desses guerreiros podia curar doenças como epilepsia, por exemplo. Com o passar do tempo, outros casos de culturas similares surgiram. O próprio Papa Inocêncio VIII teria ingerido o sangue ainda morno de 3 jovens graças a recomendações médicas que sugeriam que o sangue poderia aumentar a vitalidade de quem o ingerisse. Pois é, mas indo direto ao assunto, você consegue imaginar quais são as prováveis consequências de se beber sangue humano? Bom, é exatamente essa pergunta que eu vou responder para vocês hoje, aqui no Fatos Responde. Eu sou Antônio Bocco. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o 7 meu não cores? estraga? Por que o mar é azul? Por que o céu é azul? Pois bem, depois de tudo isso que eu já te disse, você deve estar se perguntando se algo tão bizarro como isso ainda poderia acontecer nos dias de hoje. E olha que a resposta para essa pergunta é um gigantesco sim. No ano de 2011, por exemplo, um jovem de apenas 19 anos, chamado Lyle Bensley, invadiu o apartamento de uma mulher e a atacou, tentando morder o seu pescoço. O que o jovem queria? Sangue. No ano de 2015, um pesquisador da Universidade Estadual da Louisiana, chamado Browning, decidiu fazer uma intensa pesquisa sobre quem eram essas pessoas que se alimentavam de sangue humano nos Estados Unidos. O objetivo do pesquisador era recolher informações para a construção do seu projeto. Um estudo etnográfico sobre a comunidade de pessoas que se identificam com vampiros nos Estados Unidos. Foi durante essa pesquisa que Browning chegou a se voluntariar como doador de sangue para essas pessoas. Ou seja, o estudioso estava realmente disposto a conhecer a fundo essa comunidade, e disso nós não temos dúvidas, não é mesmo? Além disso, Browning levantou algumas questões sobre os portadores desse hábito. Os chamados vampiros alegam que ainda na puberdade passaram a sentir o forte desejo e necessidade de se alimentarem do sangue humano. Para a grande maioria deles, se trata de uma necessidade fisiológica. E o mais interessante e que vale a pena ressaltar é que nem todos eles apreciam tanto assim a lenda e a cultura das histórias dos vampiros. Isso significa dizer que essas pessoas são consideradas comuns, como garçonetes, enfermeiras, bombeiros, professores e por aí vai. A única coisa que os diferem de nós seria os seus encontros e negociações com doadores para conseguirem um pouco de sangue. O próprio ritual de se alimentar, nesses casos, está muito distante daquilo que você poderia ter imaginado. Nada de misticismo, roupas pretas ou qualquer coisa que lembre um ritual gótico. Ao contrário disso, quando precisam se alimentar de sangue, essas pessoas se submetem a exames, assim como também recebem exames de seus doadores, para confirmar que nenhum dos dois possuem doenças infectocontagiosas. O sangue é retirado com uma seringa esterilizada ou até mesmo através de uma ferida feita por um bisturi. Tudo é devidamente higienizado. Isso é bem bizarro, eu sei, mas pelo menos é higienizado. Mas indo diretamente ao assunto, beber esse sangue pode realmente fazer algum tipo de mal? Bom, honestamente falando,
Tudo dependerá da situação em que essa prática acontece. Fatores como a quantidade e a procedência do sangue digerido são determinantes na hora de afirmarmos que isso pode ou não fazer mal a alguém. Por exemplo, se o doador do sangue possui alguma doença ou infecção, existem grandes chances de que a outra pessoa, a que está consumindo esse sangue, se contamine e, consequentemente, adquira essa mesma doença. E, mesmo quando estamos falando de dois indivíduos 100% saudáveis, as coisas ainda podem ser perigosas. O problema é que o nosso sangue é extremamente rico em ferro, e isso até pode parecer algo bom, afinal, falta de ferro é o que nos dá anemia, certo? Mais ou menos, viu? Acontece que o nosso organismo não consegue digerir grandes quantidades de ferro, e por isso os médicos entraram no consenso que caso alguém consuma apenas algumas colheres de chá de sangue humano, essa pessoa possivelmente não passaria mal. Por outro lado, se a quantidade ingerida for maior do que essa, muitos são os problemas que podem surgir. A condição que se caracteriza pelo excesso de ferro no nosso organismo é chamada de hemocromatose. Os principais sintomas dessa condição são a queda da pressão arterial, o acúmulo de líquido nos pulmões, a sobrecarga do fígado e a alteração na frequência cardíaca. Para se livrar desses sintomas, as pessoas que sofrem dessa condição precisam retirar um pouco de sangue dos seus corpos em uma determinada frequência. Curioso isso, não? Bom, e por fim, nós só podemos concluir que, como você já deve imaginar, beber sangue humano, além de não ser uma boa ideia, também pode ser extremamente perigoso. Então, é melhor deixar essa vontade de ser vampiro só para os morcegos mesmo, viu, gente? Mas e você? Podia imaginar que existia gente que bebia sangue dos outros por aí? E afinal, qual é a pergunta que você quer ver respondida em um próximo programa? Mande as suas sugestões pra gente aqui embaixo nos comentários. Um abraço grande e até o próximo.